pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática e lá na página 44 está falando sobre simetria em mosaicos. Que graça, né? Adoro mosaico. Então, olha lá. Caio e Melissa estão construindo mosaicos. Então, eles pegaram ali, ó, vários recortes de papel, né? Parece papel picadinho, e estão construindo esse mosaico. Inclusive, vocês podem até fazer em casa. Papel picadinho, pega uma folha, vai colando, fazendo um mosaico, fica uma graça, vocês vão ver. E aí tem ali, ó, tem o mosaico da Melissa, de um lado, e tem o mosaico do Caio, do outro lado. Então, tá falando o seguinte no livro. O mosaico que Caio construiu tem um eixo de simetria. Já o mosaico de Melissa não tem eixo de simetria. Então, o mosaico do Caio tem o eixo de simetria. O da Melissa não tem eixo de simetria. Se vocês olharem bem, não sei se dá para ver, mas nesse do Caio aqui, ó, tem uma linha rosa assim, ó, que corta no meio da figura. Tá vendo assim? No meio da figura? Como assim um eixo de simetria? Porque um lado é exatamente igual ao outro lado. Aqui, ó, se eu cortar aqui no meio, um lado rosa, outro lado rosa, tá igualzinho. Aqui, se eu cortar aqui no meio, o lado azul tá igualzinho ao outro lado azul. Aqui, se eu cortar aqui, ó, fica dois azulzinhos claros para um lado, dois azulzinhos claros para o outro. Aqui, se eu cortar aqui no meio, fica dois triângulos verdes de um lado, dois triângulos verdes do outro, igualzinho. Então, ele cortou no eixo de simetria, aqui, ó, botou bem aqui, porque um lado fica igualzinho o outro lado. O da Melissa, o livro está falando que não tem eixo de simetria. Porque se eu cortar aqui, ó, desse lado aqui, ó, vamos dizer que eu faço um eixo de simetria bem no meio. Um lado tá rosa, outro lado tá azul. Um lado tá verde, outro lado tá abóbora. Então, não tá igualzinho, tá? Então, a gente se guiou pelas cores e formas. Então, olha ali. Com uma régua, desenhe o eixo de simetria no mosaico que Caio fez. Então, você vai desenhar ali no eixo de simetria, no desenho do Caio, o eixo de simetria. Então, você vai pegar a régua, vai desenhar o eixo de simetria ali no mosaico do Caio, tá? Vai pegar a sua reguinha, vai passar o lápis formando o eixo de simetria no mosaico do Caio, bem? Não da Melissa, do Caio. E aí o livro trouxe uma explicaçãozinha. Mosaico é um padrão formado pela repetição de figuras que cobrem uma superfície sem sobreposição. O mosaico pode ter vários ou nenhum eixo de simetria. Pode ser que ele tenha um eixo de simetria, pode ser que ele tenha vários eixos de simetria, pode ser que ele não tenha eixo de simetria, como é o caso do mosaico da Melissa. Então, é um padrão, como assim, tia Lia? É uma repetição de figuras, tá? Que cobrem uma superfície, que pode ser uma folha de papel, pode ser um isopor, pode ser um pedaço de papelão. É uma repetição de figuras que cobrem uma superfície, tá certo? Sem sobreposição, ou seja, sem ficar um em cima do outro, tá bom? Então, olha aqui. Na número 1 das atividades, está falando o seguinte. Destaque as peças triangulares e a região hexagonal. Já vimos que hexagonal, tá? Para não esquecer. E a região hexagonal do encarte 10 e monte um mosaico na região. Em seguida, colhe as peças e então peça a um colega que identifique se o seu mosaico tem eixo de simetria ou não. Como é que a gente vai identificar isso, tia Lia, se está todo mundo longe e tem ninguém perto? Na nossa aula online, você vai mostrar lá o seu mosaico e vamos falar, será que esse mosaico tem eixo de simetria? Sim ou não? Não, sim. Tem um ou dois, ou tem mais de dois, tem quantos? Tem um. Enfim, você vai destacar as peças triangulares, vai lá do encarte 10, vai montar um mosaico na região, tá certo? Então, depois, deixa eu ver, página 45. Número 2. Os mosaicos abaixo apresentam simetria. Então, o livro já falou que ele apresenta simetria.
Desenhe um eixo de simetria para cada mosaico. Então, nós temos 2 mosaicos. Tem o da letra A e tem o da letra B. Você vai ter que desenhar onde que está esse eixo de simetria. O da letra A, onde que está o eixo de simetria nele? Onde eu vou botar o eixo de simetria? Assim, assim, assim de ladinho? Onde eu vou desenhar o eixo de simetria? Letra B, onde que eu vou desenhar o eixo de simetria? Assim, assim, tá? Na vertical, na horizontal, inclinado, onde eu vou desenhar o eixo de simetria? Você vai descobrir onde que vai ficar o eixo de simetria na letra A ou na letra B. Número 3. Complete os mosaicos sabendo que apresentam simetria em relação ao eixo azul. Então aqui, ó, se o eixo azul está na vertical, está em pé, então o mosaico está apresentando a simetria em pé. Então você vai ter que fazer igualzinho aqui, aqui. Lembra do espelho, tá? Aqui não vai ficar do mesmo lado aqui. Ah, aqui está desenhado na parede, então eu vou fazer a parede aqui no azul. Não! Lembra do espelho. Se está para esse lado, o outro vai ficar para o outro lado, tá bom? Lembra disso. Letra B. Aqui, ó, o eixo da simetria agora está na horizontal, está deitadinho. Então, o mesmo que está em cima eu vou desenhar embaixo, tá bem? Bumerangue. Desenhe 3 elementos da cena de abertura que tenham um eixo de simetria. Então, você vai olhar lá a cena de abertura dessa unidade, que foi aquela maquete, lembra? Então, você vai olhar lá e vai desenhar 3 elementos que estejam lá na cena de abertura. Você vai desenhar aqui, nessa parte, que tenham eixo de simetria, que sejam simétricos, um lado igual ao outro. Ou assim, em pé ou deitadinho. Ah, em cima é igualzinho embaixo, então é simétrico. Você desenha aqui. Ah, esse lado é igualzinho ao outro, então é simétrico. Você desenhar aqui. São 3 elementos, 3 imagens que tem lá na imagem de abertura. Você vai desenhar aqui nessa página em branco. Tá bem? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha a gente se encontra. Qualquer coisa não. Nós temos um encontro marcado já lá na nossa aula online. Eu espero vocês lá, hein? Um beijo e um queijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!